A impunidade também não é boa conselheira. Se o encarceramento não está resolvendo, a impunidade também não vai resolver. Então, falta recurso e falta também legitimidade, porque todas as lideranças políticas perderam legitimidade com os escândalos. Então, a situação é muito grave. Eu venho propondo um estado de sítio, porque não sairíamos dos quadros constitucionais e teríamos os meios necessários para enfrentar uma criminalidade muito poderosa, como nunca tivemos. Olha, a criminalidade organizada hoje é infinitamente mais poderosa do que era a guerrilha no tempo do regime militar. Porque você, com o estado de sítio, você tem, quer dizer, os meios para que possa impor as medidas restritivas, todas nas áreas conflagradas, especificamente mapeadas. Poderia ser decretado somente nas áreas conflagradas e por um período determinado de tempo, sem sair dos quadros institucionais. Isso é que é importante, preservando a ordem constitucional. Professor Roberto Martins Rodrigues, eu vou deixar o áudio para a parte em seguida, que eu quero colocar nessa perspectiva constitucional aqui, que eu trouxe nesse instante, porque embora o professor Rui já tenha dito, e com muita propriedade, que a intervenção, nos moldes em que foi colocada, talvez não seja a solução, não produza os efeitos mais do que o efeito simbólico, psicológico, em termos práticos, ele acha que não. Mas no bojo dessa intervenção veio uma outra iniciativa já em discussão, que é a criação do famoso Ministério da Segurança Pública. Algo, professor Rui, Roberto, Alda, reivindicado pelos 27 governadores em recentes encontros que fizeram para tratar do assunto. Algo que é sempre usado pelos mesmos governadores para atribuir responsabilidade ao governo federal por não possuir uma política de segurança pública nacional. Ele agora está anunciando isso, tiraria parte das atribuições do Ministério da Justiça, que seria absorvido por esse novo ministério, com muito mais flexibilidade de ação. Eu queria a tua análise nessa perspectiva. Eu acho que essa medida, que foi baixada pela Presidência da República, é mera demagogia. Não vai resolver absolutamente nada. E esse Ministério da Segurança também não é necessário. Porque o Ministério da Justiça já tem as atribuições dele, se acrescentasse mais alguma, daria no mesmo. Eu acho que não há nenhuma necessidade de Ministério da Segurança. A necessidade, eu acho que, como eu ouvi do professor Rui antes do programa, há dois aspectos dessa questão da segurança. Primeiro, voltar as vistas para a questão da educação. Eu sei que é um procedimento de longuíssimo prazo, já que nada foi feito anteriormente, ou muito pouco. Então, mas teria que começar, né? Teria que começar. Porque esse problema da criminalidade não é só e principalmente não é um problema policial. Ele vai muito além disso. E muito antes disso, e muito além disso. Então, eu acho que esse decreto, ou medida provisória, ou seja lá o que foi, que eu não li, não vai resolver absolutamente nada. É pura demagogia, como outras medidas, além da falta de legitimidade do atual governo federal para adotar medidas que realmente podem, não digo resolver, a médio ou pequeno prazo não vai resolver. Mas eu acho que a educação é um dos pontos essenciais para o problema. A outra coisa é a saúde pública também. A saúde pública está em frangalhos. Recentemente morreu um médico aqui de Fortaleza que foi passar o carnaval em Guaramiranga e teve um problema cardíaco. Foi levado para o hospital que não tinha absolutamente nada em matéria de instrumentação, de remédio. E onde estava o desfibrilador, sei lá o nome, desfibrilador, estava num quarto, trancado a chave e ninguém achou a chave. E o médico morreu. É uma besteira aparentemente, mas não é, porque é uma vida humana. Mas isso acontece todo dia, toda hora. Isso é uma associação de erros e negligência. Exatamente. Então é um negócio global. Não é só... E tem um lado social também, né? Porque a reforma trabalhista, por exemplo,
pode ter sido necessária do ponto de vista do tal mercado, mas, na verdade, fragilizou muitos dos direitos sociais do trabalhador brasileiro. E o nosso rico, na sua grande maioria, é burro, porque ele não quer a melhoria do pobre, e o pobre melhorando, o seu lucro melhoraria também. Essa é a minha visão, que eu sei que é uma visão quase analfabeta, mas é uma visão de quem vive o dia a dia. Alda, eu queria colocar para você essa mesma questão, mas lembrando o detalhe da suspensão de votação da reforma da Previdência. Sei. Porque é dito aos quatro cantos como algo essencial para catapultar a economia do país no curto, no médio e no longo prazo, sobretudo. E agora, com o decreto, se vê obrigado a suspender. O prazo, por exemplo, dado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que seria até 28 de fevereiro, esse certamente já foi, né, como diz o outro, para o saco. Não, permita, antes de Depois disso, eu não não sai mais, toquei não. nesse assunto da reforma, e eu acho que ele já baixou esse decreto sabendo que está derrotado na pretensão dele da reforma da Previdência. Obviamente. O povo não quer saber disso, porque sabe que os pontos básicos dessa reforma vão atingir a classe média e o pobre. Nenhum ajuste econômico é popular, né? Arnaldo, o doutor Rui, como sempre, constrói brilhantemente o seu discurso, sabe o que é, mas eu lhe peço desculpas pelo atrevimento de contestar. Todo estado de sítio só me cheira a existencialismo. Aliás, é um clássico do Alberto Camus que tem esse título, Estado de Sítio. Isso reflete a impotência do governo diante de problemas para os quais ele tem os seus olhos fechados. Todas as buscas de alternativas de ação em relação ao problema da segurança pública são de combate a um crime que já existe, nunca de busca de alternativas para as origens da criminalidade. Nós temos índices de desenvolvimento humanos vexaminosos, Arnaldo. Nós temos uma saúde pública que depõe contra a própria terminologia que a define. Nós temos um ensino fundamental, médio e universitário, talvez com a exceção de algumas instituições de terceiro grau, com qualidade de ensino precária. Os nossos problemas de saneamento não são resolvidos. Os índices de desemprego crescem assustadoramente. A elite cada vez mais cria paredes, perversa que é, entre ela e a maioria da população. 5 homens nesse país, Arnaldo, detêm o controle da riqueza de 50% da população brasileira. 52 para ser mais preciso. 52 para ser mais preciso. Como falar de política contra a violência urbana dentro de um contexto absolutamente Só me permitam Pois um não, parêntese. As medidas contra a criminalidade necessariamente devem constituir um amplo pacote de medidas, algumas de curto, médio e longo prazo. O amigo está citando medidas de longo prazo necessárias, indispensáveis, e o faz com muita razão. Agora, isso não afasta a necessidade de medidas de curto prazo e urgentes. É verdade. Porque nós vivemos uma situação muito dramática, porque nós temos uma população na periferia que pode ser despejada. O sujeito chega na sua casa e diz, você tem 24 horas para sair daqui. E quem toma uma casa, toma para ficar nela, não toma para praticar um crime e fugir, não. E uma situação dramática Doutor como Rui, essa, ruas inteiras estão sendo desapropriadas, essa situação exige medidas Aliás, urgentes. isso fez, só para lembrar o que o que você está mencionando, isso ocorreu aqui no conjunto Babilônia, aqui em Fortaleza. Sei. É bom que se diga. Doutor Rui, é evidente que medidas há que ser adotadas. Mas quando eu me referi à negligência ou à incapacidade do governo em combater a raiz do problema, eu não estou indo para um passado remoto, não. O atual presidente da República, uma das suas primeiras ações foi diminuir o investimento na educação e na saúde. Sim, A outra medida dele foi aprovar, comprando votos no Congresso, uma reforma trabalhista que atende literalmente aos interesses dos grandes empresários brasileiros. A outra, felizmente natimorta, é a de tirar os direitos
do trabalhador brasileiro, também na perspectiva da aposentadoria. Não se faz um ajuste econômico sem dor. E com as finanças do país arrasadas, com um déficit de 1,5 bilhões de dólares a cada ano, é necessário fazer um ajuste drástico. E esse ajuste certamente traz prejuízo para a saúde, para a educação, para tudo que é essencial nesse país. Agora, é preciso ver que esse ajuste é necessário porque houve um descontrole anterior. Mas bem anterior a 12 anos. O que deslegitima... Que não foi corrigido ao longo de 12 anos e foi agravado. Claro. Foi agravado durante esses 12 anos. Mas, né? E foi agravado no momento em que a situação internacional nos permitia surfar num período de prosperidade. Porque antes desses 12 anos foi agravado também. Mas foi agravado num contexto de múltiplas crises internacionais que não houve nesses 12 anos. O presidente da República é preocupado com isso. Tanto que ele ia levar 80 pessoas para o carnaval e só levou 60. Agora, quanto a determinadas medidas, e você faz referência, Roberto, a mercado, eu fico perplexo quando eu olho para um período longo da história. Você toma 3.000 anos desde quando se inventou a escrita e se inventou a escola. E você tem até a metade do século XVIII ou até o começo da modernidade, no século XVI, índices quase inalterados de analfabetismo, de mortalidade infantil, de esperança de vida ao nascer. E a partir da modernidade, principalmente a partir da metade do século XVIII, com a industrialização, com a economia de mercado e a economia industrial, isso mudou. E mudou a favor dos pobres, que passaram a ser menos analfabetos, que passaram a ter mais anos de escolaridade, que passaram a ter uma mortalidade infantil menor, que passaram a ter no mundo inteiro. E eu fico perplexo. Chamados Estados-nação, né? Desde a Revolução. E eu fico perplexo de ver o mundo inteiro dos intelectuais achando que essa economia aberta, essa economia de mercado, é um vilão, porque foi a partir daí que o mundo mudou para melhor. Voltaremos a um outro programa para discutir essa temática, porque a produção já me fala ali nervosamente que o tempo está se exaurindo e eu tenho que encerrar. Apenas lembrando, corroborando com o pensamento do professor Rui, Alda, um fato importante. Quando o indivíduo está com fome, para salvá-lo de perecer, é preciso que ele dê comida. Né? Os programas sociais, inclusive, que estão aí, que eu aplaudo, tinha esse objetivo. No caso, fazendo aqui mutatis mutandi, no caso da segurança pública, do índice de violência, é preciso medidas profiláticas, urgentes, imediatas e eficazes para combater. Claro. Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Agradecendo a nossa sempre seleta, valorosa mesa de debatedores, professores Roberto Martins Rodrigues, Alder Teixeira e Rui Martins Rodrigues, agradecendo a Gilmária e ao Yuri, que fizeram aqui a interpretação pela linguagem de sinais, em Libra, do programa, e, em especial, agradecendo a você, assinante, com o convite para um próximo observatório. Muito obrigado e até lá.